São 6h45. O Viva Voz está de volta e está na linha com a gente o diretor da sucursal de Brasília do Jornal o Globo, Thiago Bronzato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. É um prazer estar Oi, aqui com vocês hoje. Boa noite. Bem-vindo à turma do plantão quase natalino aqui. Ainda estamos aqui, Vera. Ainda estamos aqui quase. O peru já está no forno, né? Nós estamos aqui. 322 dias de dezembro. É isso. Thiago, furo do Jornal o Globo, essa questão dos encontros entre Alexandre de Moraes, ligações, enfim, entre ele e o presidente do BC, Gabriel Galípolo, outras autoridades também, para tratar do assunto Banco Master. Hoje saíram duas notas, a do ministro e a do BC, ambas lacônicas, ambas não exatamente negando que tenha havido essa conversa, mas a do ministro mais tentando atribuir o fato dele ter procurado várias vezes o Banco Central a uma necessidade de conversar sobre a sanção imposta a ele pela Lei Magnitsky. Resolveu toda a controvérsia? A transparência está estabelecida ou ficou faltando? Vera, essas notas elas têm algo em comum, né? Elas confirmam o encontro entre as duas autoridades, elas falam um pouco do assunto principal, desviam do tema essencial, que é o Banco Master, e elas deixam no ar perguntas que deveriam ter sido respondidas de forma direta. Se ela fosse uma redação do Enem, talvez os textos fossem classificados como fuga ao tema, né? Porque o Moraes, ele diz que o encontro com o Galípolo, ele ocorreu para tratar da aplicação da Lei Magnitsky, que é a sanção econômica imposta pelo presidente americano Donald Trump. Mas na nota do ministro, chama atenção o fato de ele não mencionar o caso Master em nenhuma linha, né? E, sobretudo, ignorar o contrato firmado entre o banco e o escritório de sua esposa, que previa a atuação em diversos órgãos públicos, né, em processos administrativos, incluindo o próprio Banco Central. E o Banco Central seguiu o mesmo roteiro de Moraes na nota, né, como se fosse ali uma jogada coreografada. Confirmou as reuniões com o ministro, falou genericamente da Lei Magnitsky, mas silenciou sobre os telefonemas entre o Galípolo e o Moraes e sobre qualquer tipo de pressão que foi revelada pela colunista Malu Gaspar. A nota do BC também não esclareceu se o caso Master foi citado nesses encontros entre Moraes e o Galípolo, e também Moraes também não citou uma linha se em algum momento o caso caso do Banco Master veio à tona nesses encontros entre o Galípolo e o Moraes, né? Diante disso, resta algumas dúvidas ainda, né? Afinal, o Moraes e o Galípolo, eles falaram sobre o Banco Master em algum momento desses encontros, eles não disseram claramente isso na nota, né? E sabe por quê, Vera? Porque, assim, todo mundo tem medo do celular do Vocaro, né? O Daniel Vocaro, que é o dono do Banco Master. O celular dele foi apreendido pela Polícia Federal e, como a gente também mostrou em reportagem do Globo, possui uma ampla lista ali de contatos políticos e de autoridades, né? Então todo mundo tem medo ali do que pode vir à tona a partir de mensagens, de registros telefônicos que poderiam ou não confirmar esses encontros, né? Ponto importante que fica em aberto é por que Moraes não comentou sobre o contrato de 129 milhões de reais firmado entre o Master e sua esposa, né? Eu acho que num sistema institucional saudável, a transparência ela deveria falar mais alto do que o silêncio das autoridades. Então, vou aproveitar e te fazer a mesma pergunta que eu fiz para a Vera mais cedo. Você acha que prospera esse pedido de CPI, de investigação, com relação ao Alexandre de Moraes e o Banco Master? Carol, para a oposição, qualquer crise envolvendo o STF nunca é só uma crise, é também uma oportunidade. E uma oportunidade, nesse caso, de colher dividendos eleitorais com a pauta anti-STF e contra-atacar o Moraes, que se tornou o algoz do bolsonarismo, né? A senadora Damares Alves, que é amiga da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, ela disse que deve apresentar mais um pedido de impeachment no Senado contra Moraes, que também não deve dar em nada, né? Porque o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, não quer comprar briga com Moraes. E Damares também falou que vai enviar um pedido de investigação criminal à Procuradoria-Geral da República.
o que deve gerar um constrangimento para o Paulo Gonet, que contou com o apoio de Moraes para chegar ao comando do Ministério Público Federal. Então, provavelmente, também não deve prosperar essa frente de investigação. Que está num silêncio, né, Bronzato, Gonet? Exatamente. É outro que também está precisando esclarecer alguns fatos ali, né? E ainda no Senado, a gente teve uma investida ali do Alessandro Vieira, que não integra esse núcleo mais duro bolsonarista do Congresso, mas vem se destacando ali na CPI do crime organizado, e ele anunciou que vai começar a coletar algumas assinaturas para a abertura de uma nova CPI. Mas, Carol, Vera, vale lembrar que assim, o passado não traz muitas boas perspectivas aí para essa frente de investigação, porque lá atrás tentaram emplacar a CPI da Lava Toga para investigar o judiciário, né? Que, por sinal, foi barrada pelo próprio Alcolumbre, né? Então, eu acredito que a iniciativa do Alessandro Vieira deve ter o mesmo desfecho, né? Dificilmente sairá do papel, mas serve para gerar ainda mais pressão no STF e desgastar a imagem da corte perante o público. Exato. A gente estava também comentando antes que o fato dessa agenda do Vorcário ser bastante ecumênica, pluripartidária, da esquerda à direita, também dificulta essa CPI, né? Queria emendar e te ouvir sobre a perspectiva que existe para que se avance com a discussão sobre um código de conduta para ministros de tribunais superiores, em razão até disso tudo que você está tratando, e também a coisa do avião, do ministro Toffoli, o sigilo ali que ele decretou, né, nas investigações do Banco Master. Sim, Vera, de fato essas revelações, elas reacenderam o debate sobre a necessidade de um código de conduta mais claro para o ministro Supremo. E não é só por causa do Moraes, não. Assim, no mesmo caso do Banco Master, a atuação do ministro Dias Toffoli levantou alguns questionamentos adicionais, né? Vai lembrar que o ministro Toffoli avocou para si um processo envolvendo o Banco Master, que corria em tribunais inferiores, né? E ele fez isso depois de ter viajado a bordo de um jato particular da companhia, né? E com a presença, entre outros, de um advogado ligado ao executivo do Banco Master, que defendia o Banco Master, né? Mesmo que a versão oficial do Toffoli, dos envolvidos nessa viagem, diga que não houve conversa sobre o caso, né? Que eles falaram apenas sobre a escalação do Abel Ferreira no Palmeiras, a situação é embaraçosa para o Supremo, né? E é nesse contexto de embaraço que o presidente do STF, Edson Fachin, tem defendido discutir um código de conduta mais explícito, né, com regras claras sobre os encontros, eventos, manifestações públicas e até hipótese de impedimento, né? Isso tem ganhado coro ali nos outros tribunais superiores, né? No TSE, a ministra Carmen Lúcia tem defendido a mesma medida, no STJ, o ministro Hermes Benjamin também defende a mesma medida e no TST também defendem a mesma medida. Mas internamente, no Supremo, a iniciativa ela encontra resistência, né? E um exemplo ilustrativo disso é a reação do decano da Corte, Gilmar Mendes, que mostrou que o caminho para tirar esse plano do papel não será nada fácil, né? Gilmar disse ontem, no encontro com jornalistas, que propostas de fora para dentro não funcionam, o que revelou ali um certo espírito corporativista do Supremo, né? Mas o Fachin não é de dentro? É isso que gera esse ruído, né? Porque é alguém de dentro, né, que está propondo essa classificação. E a gente sabe que tem uma aula no Supremo também que defende esse código de conduta, né? Mas, por outro lado, essa opinião do Gilmar não é totalmente isolada, né? Ela é compartilhada pelo Moraes, pelo Toffoli e também pelo Nunes Marques, que, aliás, também já viajou em 2022 a bordo de um jatinho de advogado rumo a Paris para assistir a final da Champions League. Pois é, e tem também toda a discussão sobre congressos, ida a congressos, realização de congressos com patrocínios de empresas que depois demandam no Supremo. Então, tem uma série de coisas para serem enfrentadas por esse código e tem que ser de fora para dentro a cobrança, porque isso é que significa controle social sobre uma instituição, né? Que a sociedade está fora da corporação, porque senão reina o corporativismo, né? Sim, e vai lembrar, Vera, que nos Estados Unidos a Suprema Corte Americana enfrentou o mesmo debate, né?
porque durante muito tempo o STF americano ele sempre foi uma exceção incômoda, porque os juízes federais de instâncias inferiores dos Estados Unidos, eles sempre estiveram submetidos a um código de ética formal, né? Enquanto os membros da Suprema Corte Americana não. Isso mudou parcialmente em 2023, após uma sequência de reportagens também sobre viagens financiadas por bilionários e relações pessoais com doadores e ministros da Corte Americana. E aí foi aprovado um código de conduta próprio, que ainda é criticado por não ter ali uma previsão de um órgão externo para fazer essa fiscalização. Mas o recado foi dado, foi direto, veio de fora para dentro, e ela poderia servir de inspiração para o Brasil, né? Porque é claro que fica essa mensagem a partir desse caso dos Estados Unidos, que é preciso criar uma regra escrita e, claro, vindo de fora para dentro ou de dentro para fora. Exatamente. Thiago Bronzato com a gente às terças e quintas. Thiago, um ótimo Natal para você. E a gente volta a se falar aqui no Viva Voz em 2026, com certeza. Obrigada. Obrigado, Vera. Obrigado, Carol. E obrigado por vocês me darem férias até 2026. Viu? Boa noite para vocês. Você não vai estar de folga, não? Semana que vem não tem plantão? Sim. Vamos ver o que vai acontecer em Brasília. Tô sabendo que tem escala. Né? Muito bom. Todo jornalista também merece. Beijo, tchau. Beijo, Bronzato. Tchau, tchau.